Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal, que concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti e foi por mim, a Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor. Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim, cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim, a Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor e fervor, sempre estarei a louvar a Jesus, meu Salvador, Senhor e E tendo Jesus feito um azorrague de cordéis, entrou no templo e o purificou, expulsando dali os cambiadores, derrubando as mesas, soltando as ovelhas, os bois e demais coisas. E os judeus lhe perguntaram: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias?
Mas ele estava falando do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Isso está registrado em São João capítulo 2, a partir do verso 13. São João capítulo 2, a partir do verso 13. O assunto está como que em torno da ressurreição de Jesus, para chegarmos àquela conclusão maravilhosa de que a ressurreição de Jesus é seguramente o documento eterno, passem os anos, quantos anos for, quantos séculos, que a nossa ressurreição também está assegurada. Potencialmente falando, já estamos ressuscitados. Assim como a vida botânica e mesmo animal não podia viver ali no princípio sem que o sol a trouxesse a vida, de igual maneira, hoje, quando há filhos de Deus sobre a terra, sementes de Deus, se necessita da luz do Filho de Deus, o sol da justiça, para trazê-los à vida eterna, manifestando assim o grande atributo de Deus como Salvador. E esses seus escolhidos que ele conheceu desde antes da fundação do mundo, vejam, logo naquela manhã da ressurreição, vejam, naquela manhã da ressurreição, em alguma parte desta terra, já se encontravam nossos corpos, naquela mesma hora, pois nós somos o pó da terra. E no céu apenas havia um livro de memória ou de registro. Seus atributos estavam nele, sabendo que porquanto este Filho de Deus havia ressuscitado, este ato também haveria de ressuscitar a vida de todo filho que estava pré-ordenado para esta grande hora. A ressurreição de Jesus Cristo, portanto, trouxe esse poder vivificador para toda semente pré-ordenada por Deus. Ele sabia que assim seria. Ouvintes, vejam que saída de sol mais gloriosa foi aquela da ressurreição de Jesus Cristo do que aquela primeira saída de sol lá no Gênesis. Essa segunda foi muito mais gloriosa, a ponto de tornar a primeira como nada. Mas, ouvintes, quando nós recebemos a mensagem, quando o verdadeiro selo da Páscoa tem sido rompido nesta saída do sol, e o segredo da vida depois da morte tem sido revelado, antes desse tempo não sabíamos nada. Precisávamos que esse selo fosse rompido,
para que nós soubéssemos o que estava lá dentro. A vida que continha ali dentro. Então o selo tinha que ser rompido naquela verdadeira Páscoa. Porque até então ninguém podia saber nada. O mundo andava às palpadelas em trevas, com as suspeitas e conjecturas feitas pelo homem. É como a forma da terra. Uns pensavam que estava em cima de uma tartaruga, que a terra era oval e que a terra era quadrada, e suposições até que chegou a luz, a verdadeira luz, acerca da forma da terra, não é? Assim também eram os povos, as pessoas, antes de Jesus Cristo, antes do Evangelho ser estendido aos gentios. O homem adorava os ídolos, adorava o sol e toda a classe de deuses. E toda essa classe de pessoas que faziam suas afirmações, suas doutrinas, seus pensamentos, eles entraram no sepulcro e ali permaneceram. Mas quando esse veio declarar a vida, ele entrou no sepulcro na verdade, mas não permaneceu ali. Agora cabe uma pergunta que nos desafia nesse instante. A razão para nós que nos chamamos de cristãos, que não adoramos o sol, não somos idólatras, não adoramos imagens, ídolos e demais coisas, estarmos aí desprivilegiados, arrasados, dominados pelo dinheiro, pela fama e por tantas outras coisas? Não seria isso uma idolatria? Não seria isso um perfeito desconhecimento da vida, da ressurreição, do poder dinâmico, do poder vivificador de Deus? Jesus chegou ao ponto de mostrar os lírios do campo e as aves dos céus. E ele foi taxativo mesmo, com os seus, dizendo para eles buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, para que todas as outras coisas fossem acrescentadas, não postas ante Deus. A primeira necessidade não é arroz, não é feijão, não é educação, não é nada disso. A primeira necessidade do homem é a vida dinâmica do Espírito Santo em si. Nele, no homem, na mulher, no lar, na igreja. Estamos sentindo necessidade de coisas que deveriam ser simplesmente acrescentadas, por buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Então, se isso não está acontecendo, que diferença temos nós daqueles que adoram o sol, a lua, as estrelas? Que diferença temos nós dos idólatras? Adorar a Deus, Caim adorava também. Mas vejam, ouvintes, o verdadeiro selo havia sido rompido, e o qual viveu da mesma maneira que nós vivemos, e morreu tal como nós morremos. Quer dizer, um homem, não é? Se levantou dentre os mortos. Sabe-se que há um túmulo de um grande líder religioso na terra, e que ali, de 4 em 4 horas, são substituídas sentinelas naquele túmulo, montados em cavalos brancos. Lá está ele, um evangelista brasileiro, viajando na Palestina, lá em Jerusalém, conhecendo o mundo da Bíblia, como dizem. Visitou o túmulo de Lázaro, visitou o túmulo de Jesus, estava aberto, vazio. Mas quando chegou no túmulo de Maria, estava lacrado.
Então, ele perguntou para o cicerone, para o intérprete, o guia dele: mas como é isso? Esse túmulo está lacrado? Disse: sim, mas por quê? Porque os restos mortais de Maria estão aí. Então o evangelista diz: como assim? No Brasil nós temos uma data lá que comemora a Assunção de Maria, que ela foi ressuscitada. O guia lhe respondeu: bom, se vocês querem crer que ela não está aí, que ela subiu, isso é problema seus. Mas que ela está aí, está. O túmulo está lacrado. Aquele outro lá, nós pudemos entrar nele, estava vazio. Não seria isto idolatria? Não seria isso estar às palpadelas ainda? O sol não saiu sobre todos? Ele não ressuscitou por todos? Por nós todos? Não podemos continuar assim. Veja só, o homem que havia vivido, nascido ali numa estrebaria, sofrido todas as necessidades de criança e depois de homem, morreu tal como nós morremos, mas se levantou dentre os mortos. Se a ressurreição de Jesus não é suficiente para nos dar vida, porque assim que ele foi ressurreto, logo se derramou sobre sua igreja. Ele disse assim em São João capítulo 14, que enviaria o Espírito, ele rogaria o Pai, enviaria o Espírito de verdade que o mundo não conhecia, mas os discípulos conheciam porque habitava com eles. Mas no mesmo versículo diz: e estará em vós. Então, foi um derramamento de Cristo na igreja. Se a ressurreição de Jesus não foi suficiente para nos dar a vida de Cristo em nós, a de Maria seria? A de outro santo qualquer seria? Se a mensagem não for suficiente para nos dar vida, dinâmica no poder da fé, a ressurreição do profeta é que viria nos trazer vida? Que manhã tão maravilhosa! Nunca houve outra igual em toda a história do mundo. O segredo de que ele era a ressurreição e a vida se deu a conhecer. Quando ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida, nem mesmo seus discípulos podiam entender aquilo naquele momento. Mas quando ele apareceu naquela gloriosa manhã e declarou-lhes: porque eu vivo e vós também vivereis. Aquele segredo de que ele era a ressurreição e a vida se deu a conhecer. E diz a Bíblia que então o entendimento deles foram abertos para compreenderem as Escrituras. Se a ressurreição de Jesus não vier sobre a igreja, sobre o homem e a mulher individualmente, nunca esse poder vivificador será experimentado por aquela pessoa. Será sempre uma tradição essa ressurreição. Será sempre uma comemoração anual. Será sempre um ritualismo, mas nunca uma vida vivida. Todos viram-no curar enfermos. Todos viram-no expulsando demônios. Todos viram-no exercendo poder sobre a natureza. Mas quantos viram-no ressurreto? Quantos estavam no cenáculo quando ele foi derramado sobre eles? Nem todos. Todos conhecem Cristo no papel. Todos conhecem Cristo na letra. Sim,
Herodes, através dos sacerdotes, ficaram sabendo. Herodes e os sacerdotes, através dos sacerdotes, ficou sabendo onde deveria nascer o rei dos judeus, porque os sacerdotes tinham a letra que dizia que era em Belém de Judá. Mas somente 3 magos apenas, 3 pastorzinhos, ficaram sabendo onde estava o rei dos judeus, porque eles não tinham apenas a letra, eles tinham o cumprimento da letra, eles tinham a revelação da letra, eles tinham a estrela, eles tinham o Espírito que os guiou até onde estava o rei dos judeus. Portanto, podem fabricar Bíblias aos milhões e dar a Bíblia de graça em cada esquina e terem a letra de tudo isto, mas se não tiver o poder vivificador, nada resolve. Depois o Herodes vai atrás do menino para matá-lo. Depois ficam atrás da mensagem perseguindo-a por falta de revelação. Sim, amados, isso é uma coisa que deve ser observada à luz da palavra. Deve ser encarada como a maior necessidade do momento. Quando os homens estão numa luta sem trégua, encarando as necessidades do momento, coisas naturais e intelectuais, o que está acontecendo é que a verdadeira necessidade tem sido posta de lado. Belém estava em uma dinâmica tremenda, porém dinâmica natural. 3 homens apenas tiveram a dinâmica espiritual. Belém estava cheia de sacerdotes. Naqueles dias, a religião concentrou a sua força ali, a ponto de poder informar ao governo pela letra onde deveria nascer o rei dos judeus. Mas eles nunca souberam onde estava o rei dos judeus. Desde então, foi somente perseguição. Só perseguição. O dragão correndo atrás da mulher para devorar-lhe o filho. E é o que ele está fazendo, correndo atrás da igreja para tirar o filho dela, tirar Jesus de você, irmão, com esse mundanismo. Mas fique sabendo, esse dragão foi derrotado se você tem vencido pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra, e se a ressurreição de Cristo tem vindo sobre você com o poder vivificador daquele mesmo Espírito que o levantou, esse dragão não pode tirar o filho de você, ó igreja eleita. Deus os abençoe, meus amados ouvintes, com essa santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020. CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Quando vem